Tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é decepção. Quantas pessoas param o que estão fazendo por causa de decepção? Eu me decepcionei com tal pessoa. Eu me decepcionei com tal curso. Eu me decepcionei com a minha irmã. Eu me decepcionei com a igreja. Eu me decepcionei com a religião. Quantas e quantas pessoas param? Muitas vezes nós mesmos sem perceber. É natural se decepcionar. É natural quebrar expectativa. O que é uma decepção? É nada mais, nada menos do que uma quebra de expectativa. Você esperava algo de alguém, você esperava algo de um local, e esse local não retribuiu aquilo que você esperava. Só que aí tem um ponto aqui. Quando você espera algo de alguém, quando você espera algo de um terceiro, de um local, você está fadado a se decepcionar. Por quê? Porque está fora do seu controle. Está totalmente fora do seu controle. O que a pessoa faz é um trabalho dela, não é o seu trabalho. A partir do momento que isso tira a tua paz, a partir do momento que isso te tira do rumo, a partir do momento que isso te tira do caminho, isso aqui está dominando sobre você, não o contrário. E qual que é a ideia aqui? É você reinar, é você dominar sobre todas as coisas. Porque senão você acaba sendo escravo daquilo. Então, por exemplo, uma dependência, uma codependência emocional de alguém é um tipo de escravidão. Porque a partir do momento que aquela pessoa faz alguma coisa com você, o teu mundo acaba. Nossa, Humberto, isso significa então que você quer que a gente seja robôs? Não, claro que não. Nós temos sentimentos, não tem como ignorar esses sentimentos, mas a gente precisa ter o máximo de controle possível sobre a nossa estabilização e sobre o nosso caminho. Quantas e quantas pessoas eu já conversei em direct ou mesmo mentoria que a pessoa pega e me fala: ai, eu já me decepcionei com um monte de gente, já me decepcionei com outro mentor, e se não der certo agora, eu vou parar. Pera aí, se a pessoa vai parar porque ela se decepcionou com outras pessoas, se ela vai parar porque ela se decepcionou com outros mentores, com outros métodos e com o próprio caminho, isso não faz sentido, porque ela está colocando o futuro dela, ela está colocando a continuidade dela nas mãos de alguém. A pergunta é: você quer colocar o seu futuro nas mãos de alguém? Você quer colocar a sua continuidade nas mãos de alguém? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Você colocar sua felicidade na mão de alguém. Até porque ninguém está de verdade preocupado contigo. Ninguém está de verdade preocupado comigo. Essa é a verdade. Tem muita gente que tem vergonha, tem medo, tem vergonha de aparecer. Você está muito mais preocupada com o teu cabelo do que o outro. Essa é a verdade. Você está muito mais preocupado com a tua imagem do que a outra pessoa. Aí entra em outra questão aqui, né? Necessidade de aprovação e tudo mais. Mas enfim, o grande ponto aqui é o seguinte: pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão quebrar a tua expectativa sobre a realidade. Aí existem dois pontos. Existe a pessoa realmente fazer algo ruim e existe a sua expectativa muitas vezes ser irreal. A pessoa fazer algo de ruim. Cara, tá todo mundo fadado a fazer algo de ruim. Não vamos ser hipócritas. Você pede perdão a Deus toda semana, talvez todo dia. E o perdão que você pede para Ele, muitas vezes, na maioria das vezes, é um perdão que você não merece. E Ele te perdoa você não merecendo. Aí entra um ponto aqui. Se Deus te perdoa quando você não merece, por que é que você não libera perdão para aquelas pessoas que não merecem? O perdão é sobre isso. Ah, mas ela não merece meu perdão. Não merece mesmo. Só que você tem que parar para pensar o seguinte: se você fica preso com laços, com pessoas que você está magoada, com mágoas, você tem uma má água fluindo para a tua vida. Mágoa, má água. E aí você não vai para frente. Você fica sempre com laços te amarrando. Você já foi num porto de navios? Você vai ver aqueles navios gigantes, aqueles cruzeiros. Você vai ver aquelas cordas, entendeu? É umas cordas enormes. Quando ele vai afasta para trás, ela chega a estralar, muito forte.
É a mesma coisa. Você fica amarrado. Você não consegue sair do lugar. Enquanto você não libera perdão, enquanto você não quebra essas amarras aqui, ó, você é uma pessoa presa ao que a pessoa fala, ao que a pessoa faz. E é muito ruim isso. Esse é um dos piores tipos de escravidão. Você ser refém do que uma pessoa pensa. Você ser refém do que uma pessoa fala. Você sair de um lugar por causa que as pessoas elas não são boas. Claro que você tem que escolher teu ambiente, mas quando o ambiente é o melhor possível naquele momento, cara, você não tem que ficar pensando em homens. Vamos supor que você vai para uma igreja que o seu pastor te decepciona e as pessoas lá te decepcionam. Só que lá é o único lugar que você tem agora, nesse momento. Se você ficar gravando o teu futuro, o teu congregar, ou sei lá, nas mãos de homens e não na fonte, você está desviada da fonte. Aí que está o ponto. As pessoas elas vão te decepcionar. E muitas vezes pessoas não más vão te decepcionar. Claro que existem lugares horríveis, mas existem pessoas boas. Existem pessoas que te fizeram bem a vida toda. Existem pessoas que estão tentando acertar e assim como vocês estão errando, muitas vezes estão perdidas, ou muitas vezes erraram sem perceber ou até percebendo. Eu me decepcionei dentro da igreja, infelizmente, nessa não voltei nunca mais. A igreja estava lotada, fiquei com tanta vergonha, congrego em outra. Aí é um ponto, você tem que analisar e você sabe sobre isso. Essa decepção dentro da igreja. Será que foi algo que marca um traço de caráter? Será que é algo que mancha realmente toda uma história? Porque aí tem que ter sabedoria. Vai ter pontos, vai ter momentos que sim. Vai ter momentos que você vai olhar para aquilo e vai falar, não, realmente, não é para mim. Vai ter momentos que você vai olhar, cada caso é um caso. O grande ponto aqui, o cerne da questão que eu estou trazendo aqui é o seguinte, às vezes essa decepção, ela vai aparecer de alguém que te fez o bem. De um lugar que te fez o bem e de repente você encontra algo que, putz, eu não imaginava isso. Sabe por que eu não costumo me decepcionar com as pessoas? Porque eu não fico colocando expectativas gigantes em cima das pessoas. Eu não tenho que ficar colocando expectativas enormes em cima das pessoas. Eu tenho que entender que uma hora ou outra pode acontecer alguma coisa. Se acontecer, eu vou ter o filtro de relevar ou não relevar, chegar para conversar ou não conversar e de repente partir se tiver que partir. Não está errado você partir. O que a Dila falou aqui, não está errado ela partir, ela sair do lugar e ir para outro lugar. Às vezes foi uma coisa muito pesada. Às vezes foi uma coisa muito complicada mesmo e, não dá. O grande ponto é você ficar carregando aquele lugar em cima de você. O grande ponto é você tomar uma decisão precipitada que joga fora toda uma história que aconteceu. O problema é esse. Esse é o grande ponto. O pastor me disse que eu ia direto para o inferno porque eu uso esmaltes, batons, corto e pinto meu cabelo. Nossa, complicado. Complicado. Na frente de todo mundo. A questão é você olhar para isso. Tipo assim, eu concordo com isso. Não, eu não concordo com isso. Tem alguma história aqui que aconteceu? Dá para relevar esse assunto? Às vezes dá. Às vezes fala, pô, não faz sentido. Não faz sentido nenhum, eu não concordo com ele. E muitas vezes você pode sair de um lugar que você não concorda. Na real, você até deve. Tipo, olha, eu não concordo com isso daqui, com essas condutas que estão acontecendo aqui. Eu vou sair, vou me retirar e vou para outro lugar. Agora, qual que é um problema aqui? É quando você está carregando isso para tua vida. Quando você está indo para um lugar, vamos supor, não estou falando que é o caso, tá? Mas você vai para outra igreja e você fica meio que escondendo as mãos, tipo, sempre aquilo fica pesando dentro de você. Sempre aquilo fica pesando dentro de você. Significa que aquilo lá ainda está em amarras contigo. Sempre existe um peso emocional aqui. Vão ter amarras. Entendeu? Então, esse é o ponto. Uma outra coisa que também é o seguinte. Quando eu falo para você não ficar se decepcionando com as pessoas, é você não ficar criando expectativas. Mas não significa que não deva ser exercida a disciplina quando necessário. Às vezes eu preciso aplicar a disciplina. Quando eu falo que eu perdoo, não significa que eu não vou aplicar a disciplina. Como assim?
Perdoar é uma coisa, olha, eu te perdoo pelo que você faz, mas isso aqui vai ter consequência. Na própria Bíblia, Deus muitas vezes ele perdoa e aplica uma consequência. Davi fez coisas terríveis muitas vezes, mas nem por isso Deus deixou de dizer que ele era um amigo de Deus, era um querido dele. E muitas vezes ele colocou uma consequência forte na família dele. Tipo, olha, a partir disso, a partir desse pecado aqui que você cometeu, vão existir brigas nas suas gerações. A sua família vai ficar rachada em algum momento. Então aconteceu isso. Existiu o perdão, mas existiu uma consequência. Só que é uma coisa que eu sempre expliquei para minha filha. Olha, tudo que a gente faz tem uma consequência. Se você bate uma mão na água, vai bater uma onda, vai reverberar. Tudo tem uma consequência. Então, muitas vezes, um ato que uma pessoa faz com você, cara, você tem que ressignificar rápido. Você não pode ficar remoendo, estou decepcionado e tal. Mas muitas vezes você vai ter que aplicar uma disciplina. Só que muitas vezes você vai ter que relevar. Muitas vezes você vai ter que aguentar as pessoas com os defeitos que elas têm. Por exemplo, num relacionamento de cunhado. Dá pra você ficar de malzinho do seu cunhado? Dá pra você ficar carregando mágoa de uma pessoa que você vai ficar vendo a vida inteira? Não é com você. Você não tem a autoridade de terminar um relacionamento com ele. Aí é uma questão da tua irmã, do teu irmão. O ponto aqui é o quê? É você entender que são familiares fixos que você não pode se desvincular. Essa decepção aqui tem que ser ressignificada, porque o convívio vai ser constante. Às vezes você vai estar diante de um grupo que vai te decepcionar. Você vai ter que aprender a relevar certas coisas. Você vai ter que aprender a não se decepcionar. Talvez eu possa te decepcionar. Não estou imune a isso. Agora o grande ponto é o seguinte. Essas lives, os conteúdos, muitas vezes o crescimento que a pessoa teve. Será que vale a pena jogar tudo fora por causa de uma decepção? Será que vale a pena jogar tudo fora? Eu não estou falando só comigo, mas com outras pessoas. Jogar tudo fora porque a pessoa te decepcionou. Porque a pessoa fez algo que quebrou tua expectativa. A decepção, eu não estou falando que ela não pode acontecer. Mas ela precisa ter um ressignificado. Ela precisa passar pelo filtro da maturidade. A maturidade é você conseguir entender onde que está a fonte e o objetivo, né? Aonde que está o caminho, vocês estão trilhando o mesmo caminho? Isso aqui foi um erro grave? É algo que dá para relevar? É algo que a pessoa está no crédito? Eu preciso aplicar a disciplina? Eu preciso perdoar, me afastar e nem quero aplicar a disciplina? Isso que é sabedoria. É você tomar a decisão lógica que tem que ser tomada. Mas com razão, sem deixar o sentimento inundar o negócio. Tem muitas vezes que irmãos ficam brigados com irmãos pela vida toda. E depois acontece, Deus o livre, um velório de um pai, de uma mãe, para eles se unirem de novo. Isso é uma tremenda de uma bobagem. É uma tremenda de uma bobagem. Por quê? Por causa de decepção. Existem relacionamentos que não podem se quebrar. Existem relacionamentos que não podem romper. E aí, você vai ficar decepcionado a vida toda? Não, cara. Precisa ser resolvido, você precisa assumir o controle. É aquilo que eu falo para vocês sempre, de mente acima da matéria. Você tem que dominar sobre aquilo que o coração tá puxando. Você que tem que assumir o controle, se vai ou não vai. Você que tem que dominar sobre o cérebro que aponta para o passado. O seu cérebro está sempre apontando para o passado. Memórias. O coração sempre apontando para o futuro. Ansiedade. Você tem que dominar sobre tudo isso. Se você não domina sobre tudo isso e toma decisões lógicas, com o filtro da lógica, com o filtro do bom senso, com o histórico que você tem com a pessoa e com a gravidade do problema, você vai acabar se precipitando com um monte de gente. E muitas vezes pessoas boas. Porque o erro, ele está em todo lugar. A decepção está em todo lugar. E às vezes, a decepção ela está ligada a você muito mais do que a pessoa. Você jogou uma expectativa que era irreal. Sei lá, vamos supor, você me vê aqui muitas vezes fazendo live, falando de Deus e lendo a Bíblia. Aí de repente você vê eu num churrasco bebendo uma Heineken.
ai, Humberto bebe, isso é uma hipocrisia, para a pessoa ficar com raiva de mim. Mas isso foi uma expectativa que a pessoa criou em mim. Eu nunca disse que não bebo. Tá entendendo? Aí a pessoa cria uma expectativa e se decepciona. Isso é um tipo de decepção que eu tô falando que é ridícula. Tipo, e aí? Vamos colocar aqui pro cristão, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho num casamento. Aí vai ter gente que vai falar que não era vinho, era suco de uva. Desculpa, mas num casamento. As pessoas acham que as pessoas da Bíblia eram todos religiosos e andam com uma Bíblia debaixo do braço e usa terninho. Eles não eram religiosos. Começa a olhar as histórias, eles eram guerreiros, soldados, pessoas comuns. Se tem uma coisa que eles não eram, era religiosos. E você acha que era suco de uva? Não, era vinho. Mas o ponto aí não é esse. O ponto é o seguinte: se você coloca o álcool como algo que não pode estar na tua vida, não significa que não pode estar na do outro. Até porque eu não acredito que o álcool seja pecado. A embriaguez, o excesso, nananã. Acredito nisso. E respeito quem acredita que não pode pôr uma gota de álcool no corpo. Respeito super. Mas eu tenho um embasamento para dizer que não. Por exemplo, existe um voto da Bíblia chamado voto de Nazir. É o mesmo voto de Sansão. Acho que em português acho que é Nazireu, hebraico Nazir. É um voto para você não beber uvas nem tomar vinho, nem tomar álcool. Quer dizer, se existe esse voto, significa que quem não tem esse voto está liberado, certo? Na entrelinha você consegue perceber isso. Mas enfim, isso aí é uma coisa minha. Se você discorda, tá tudo bem. Agora a questão é a gente criar uma briga aqui por causa disso. Não faz sentido. Tipo assim, uma decepção. E isso acontece com muita frequência. Só que aí que tá. Aí é um pensamento de maturidade pequena. Quem tem maturidade pequena vai sair se decepcionando facilmente com todo mundo, vai quebrar amizades, vai quebrar ciclos, vai quebrar relacionamentos importantes por causa de discordância e quebra de expectativa. Expectativa que você está criando nos outros. Como Deus está te usando e falando comigo no profundo. Uau! Graças a Deus. Glória a Deus, né? Isso acontece comigo, isso acontece com você. Isso acontece com quem fala. Muitas vezes a gente fica com vergonha de falar. Quantas vezes eu relutei de ficar fazendo essas lives? Ah, eu não vou fazer não. Eu sabia que eu tinha algo para falar. Eu sabia que meu coração estava impulsionando. Mas eu não fazia. Eu comecei a fazer e aí a gente já está em mais de um ano de live. A gente está no 6º mês, a gente começou em novembro, 6, 7, 8, estamos com 8 meses de live. Está sendo transformador, está sendo muito legal. Mas quantas vezes vocês, não estou falando em particular, mas quando eu falo vocês, até mesmo a pessoa que está vendo a gravação aqui depois, quantas vezes você se cala? Quantas vezes você deixa de fazer por causa de vergonha? Quantas vezes a vergonha te domina? Quantas vezes a vergonha te impede de ir lá fazer o que tem que ser feito, pedir desculpa, falar da palavra de Deus, fazer o seu store, vender o seu serviço, assim por diante. A gente não pode ser escravo daquilo que a gente sente. Os nossos sentimentos é aquilo que a gente sente para o ambiente. É os seus sentidos, e os seus sentidos são falhos. Então você não pode ser refém dos seus sentidos falhos. Você precisa dominar sobre isso. Dominar sobre os sentidos. Do contrário, os seus sentidos vão ficar fazendo você gerar emoções que vão ser canalizadas para objetivos que vão te derrubar. O sentimento é aquilo que você sente porque acontece. A emoção é a raiva, é uma energia que tem dentro de você. A raiva, o medo, a dor, a alegria. E elas são ferramentas. Ferramentas de quem? Do seu intelecto, seu verdadeiro eu superior. Então, quando você fica se decepcionando com pessoas, quando você fica criando expectativas em pessoas, é uma coisa que está muito mais ligada a você, está muito mais ligada a um filtro de severidade muito forte que você não tem consigo mesmo. Toda vez que você pedir perdão a Deus, lembra que Ele está te perdoando de algo que a altura com outra coisa você não perdoaria outra pessoa. Quando eu falo altura, eu não estou falando, por exemplo, você pediu perdão porque você pecou por, sei lá, por cobiçar algo do outro.
Beleza, você pediu perdão, você sabe que você errou. Mas de repente, esse cobiçar para você em peso de sentimento tá ligado, tá compatível com ver alguém bebendo cerveja, bebendo álcool, por exemplo. Aí você tem uma repulsa por isso. Aí você fica de mal da pessoa por causa disso. Você acabou de pedir perdão para Deus por causa de uma coisa, mas isso aqui tá à altura. E aí você não perdoa a outra pessoa por outro problema. É muito importante a gente entender que cada um vai ter suas fraquezas, tá? Cada um vai ter seus problemas. É muito fácil eu chegar para um alcoólatra e falar: você é um bosta, por que que você não para com isso? O álcool é o pior desafio da vida desta pessoa. Para mim, o álcool não é um desafio. Eu poderia beber, 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 eu não vou ser alcoólatra. Mas para ele é o maior desafio. Só que eu tenho meus maiores desafios que talvez para ele seja fraco. Você tem desafios profundos aí dentro de você que para mim podem ser fracos. E os meus desafios para você pode ser tranquilo. Cada um vai ter os seus problemas, cada um vai ter seus desafios. O grande problema é a gente se decepcionar sem olhar o filtro da outra pessoa, sem olhar o histórico do que aquela pessoa já fez por você, sem olhar o contexto geral. Esse é o ponto. Eu enfrento isso, deixo de ganhar dinheiro por não fazer o que precisa ser feito. É isso que a gente tem que fazer. Cuidar das nossas vidas, fazer o que tem que ser feito, enfrentar. A vergonha é uma arrogância, sabia? A vergonha é uma arrogância, porque Deus está te impulsionando a fazer. Ele está tocando o teu coração para fazer, mas a sua arrogância te impede. Pô, como assim a vergonha é uma arrogância? Você tem vergonha do que os outros vão pensar. Você está mais preocupada com o que os outros vão pensar do que com a sua missão. Quer dizer, você obedece mais os outros do que a Deus. Você obedece mais os outros do que a sua missão. É uma arrogância. É uma arrogância. E precisa ser quebrada. Porque ela te impede de crescer, ela te impede de realizar, ela te impede de viver verdadeiramente o seu propósito. Tá? Quero encerrar a live de hoje dizendo para você o seguinte: vamos controlar essa parada da decepção. A maioria das pessoas que você se decepciona, você não deveria nem estar decepcionada. Muitas realmente merecem, mas você não merece ficar carregando a pessoa sem liberar perdão. E se tiver que aplicar disciplina, aplique a disciplina. Se tiver que se afastar, se afaste. Mas tenha sabedoria para isso. Não tome decisões precipitadas. Não deixe os seus sentimentos estragar relacionamentos. Não deixe os seus sentimentos afastar irmãos. Não deixe seus sentimentos afastar pai e filho. Não deixe. Às vezes você está decepcionada com teu pai. Às vezes você está decepcionada com a tua mãe. Faz muito tempo você está carregando. Só que isso é uma expectativa falsa. Por quê? Você nunca conseguirá controlar se o seu pai ou sua mãe vão te amar do jeito que você quer. Porque o jeito que você quer é o seu jeito. Ou mesmo te amar, num caso extremo, talvez não te ame. Mas você não consegue controlar isso. Isso está totalmente fora do seu controle. Te amar é um trabalho dos seus pais, não é um trabalho seu. A partir do momento que você toma a frente e quer que eles façam do seu jeito, você está desonrando. Mesmo que eles estejam errados, você está desonrando, você está querendo ocupar o lugar, você está querendo dominar, controlar, você está sendo controladora. Você não controla isso. Se você não controla isso, para de criar expectativas extremas sobre isso. Às vezes eles não vão te amar do jeito que você quer, nunca. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai ter que aprender a conviver com isso, porque conviver com isso é uma tarefa tua. Saber ressignificar é uma tarefa sua. Viver e prosperar é uma tarefa sua. Você quer honrar seus pais? Prospere. Se tem uma coisa ótima para os pais é ver os filhos prosperando, ver os filhos sendo melhores que eles. Ver os filhos crescerem. E vão ter pais que sim, têm inveja dos filhos. Vão ter pais que sim, muitas vezes querem sabotar. Mas no fundo, no real da coisa, no cerne da coisa lá, por trás de todos esses defeitos que seus pais têm, eles querem que você dê certo. Mesmo que eles sejam invejosos. Mesmo que eles tentem te derrubar quando você está dando certo. Porque às vezes acontece. Tem casos assim sim. Mãe narcisista, pai que fica sabotando o filho. Acontece. Mas no fundo,
Isso aí é uma dor que eles têm. Isso você não controla. O que você controla é fazer a tua parte, prosperar, crescer, fazer o que tem que ser feito. E entender que a parte deles é culpa e consequência deles. Aí você tá pondo eles no lugar deles e você no seu lugar. Entendeu? Agora, enquanto você ficar vivendo uma decepção aqui com seus pais não precisam te agradar. Eles não precisam cumprir com as suas expectativas. Esse pilar de se decepcionar por eles não é uma coisa tua. Não é. Quando você consegue se entender com isso, quando você consegue se resolver com isso, quando você consegue criar um nível de maturidade com isso, a sua vida vai começar a fluir mais. Tem um monte de perdão aí que precisa ser liberado. Tem um monte de gente aí que te decepcionou e que você estragou grandes relacionamentos, grandes vivências. Passou, passou. Não se decepcione consigo mesmo porque isso aconteceu. Agora olhe para o agora e pensa, o que, que eu posso fazer agora? O que, que eu posso fazer agora? O que é passado, passou, acabou, já era. O que, que eu posso fazer agora? E aí você para de sofrer por passado, para de sofrer por futuro e começa a pensar no agora, no hoje. Eu decepcionei, eu fui decepcionado, beleza, acabou. O que, que eu posso fazer agora para resolver isso? O que, que eu posso fazer agora para viver uma vida melhor? O que, que eu posso construir agora? Essa é a mensagem de hoje. Se você é nova aqui, está assistindo a gravação, está no ao vivo, tem um link na minha bio, onde tem o Spotify. Todas essas lives vão para o Spotify. Então baixa o aplicativo se você não tem, é gratuito. Você pode ouvir cada uma dessas lives no podcast 5x22. Só clicar no link, seguir o podcast, vai lavar louça, vai cozinhar, vai pro trabalho, bota um fone de ouvido. Sempre vai ter uma mensagem que vai te instruir, tocar teu coração, fazer você pensar e muitas vezes trazer uma sacada de empreendedorismo. Tá? Link na minha bio ou no destaque podcast. Beleza? Todo dia de manhã, 5h22 da manhã, 5h30 da manhã, a gente faz uma live como essa. Fecha os seus olhos, vamos nos conectar com a fonte. Respira fundo 3 vezes, pensando só na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais esse tijolo sendo construído numa construção gigante que estamos construindo. O melhor ano de nossas vidas, o ano de maior crescimento, de maiores realizações, de maior maturidade. Que o Senhor nos traga maturidade e principalmente que o Senhor nos traga temor a Deus, um respeito, um temor, não no sentido de temer, de ter medo, mas no sentido de respeito, no sentido de entender aquilo que tem que ser feito, entender o nosso chamado, entender o nosso propósito e ter sempre um sentimento de honra. E que esse sentimento de honra venha reverberar com os nossos pais, independente de quem eles sejam. Que eles venham reverberar com pessoas que foram ou são nossos mestres. Porque toda vez que a gente desonra nossos pais, nossos mestres, alguém que nos ensinou algo, a gente corta a fonte. E quando a gente corta a fonte, a gente perde. Que venhamos ter sabedoria para que isso não aconteça. Que venhamos viver uma vida reta, fazer o que é certo, o que é correto, o que tem que ser feito. Respira fundo. Amém. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. É o melhor ano da minha vida. Vamos pra cima. Conta comigo. Presta muita atenção nisso daqui. Toda vez que você se decepciona, toda vez que você tem uma mágoa, toda vez que você desonra um mestre, um professor, seus pais, você quebra a conexão da fonte. Tudo aquilo que você aprendeu com aquela pessoa é jogado para um lugar do cérebro de escanteio. Então, se eu te ensinei alguma coisa, eu vou te decepcionar em algum momento. Não desonre isso. Não leve para o pessoal.
Senão tudo que você aprendeu comigo vai por água abaixo. Não só comigo, com seus pais, com outros professores, com mestres seus. Existe um princípio muito forte que é honrar a fonte. Isso é bíblico. Honre a fonte. Nós temos 10 mandamentos. A primeira tábua é o seu relacionamento com você e com Deus. Eu sou o eterno vosso Deus, não terá outros deuses, não fazer imagem de escultura, o sábado. E aí aqui você tem não matar, não roubar, não cobiçar, e etc. O quinto mandamento está na primeira tábua ainda. É com relacionamento com o homem. Honrar pai e mãe. Ué, mas a primeira tábua não é todo relacionamento com Deus? Sim. Só que honrar pai e mãe mostra que, assim como você cuida da fonte, assim como você chama ele de pai, os seus pais aqui na terra, eles estão no mesmo nível. Primeiro eles. Eles são o canal de fonte. Quando você desonra, problema. Então, não espere que eles façam algo e cumpram a sua expectativa. Faça a sua parte. Se tiver que não falar, não fala, tá tudo bem. Simplesmente honre. Honre no sentido de não ficar querendo que eles cumpram a sua expectativa. Se coloque abaixo e cuida da sua vida, cuidando para que a sua vida prospere. É isso que tem que ser feito. Um abraço, fica com Deus. Amanhã a gente tá aqui de novo. Tamo junto. Para quem chegou por última, a live fica gravada no perfil daqui a pouco. Tchau, tchau.